Se eu lhe pedisse para definir o que é a alma em simples palavras, o que você me diria? Você já parou para pensar com destreza o que realmente significam essas 4 letras? Além de tudo aquilo que somos capazes de ver, tocar, sentir e perceber de maneira geral, nós possuímos algo interno que nos auxilia nessa jornada de aprendizagens e experiências. E hoje iremos, de uma vez por todas, entender essa misteriosa essência que nos torna verdadeiramente humanos. Olá, buscadores! Hoje iremos concluir o primeiro bloco de saberes nesta incrível caminhada de pesquisas e descobrimentos sobre a pura e simples espiritualidade, e todos aqueles conhecimentos que nos fornecem bases e ferramentas práticas para aplicar em nosso dia a dia, com a finalidade de conseguir obter o verdadeiro desenvolvimento pessoal, para alcançar assim uma vida plena, realizada e que realmente vale a pena ser vivida, lapidando todas as áreas fundamentais para um ser humano. Além disso, hoje também iremos tratar de conceituar o que é a alma, pois esse é um tema muito popular, mas bastante controverso. E antes, preciso reafirmar para quem está chegando por primeira vez ao nosso canal, que por aqui não nos alinhamos com nenhuma religião nem filosofia. São apenas propostas investigativas livres e que não visam convencer ninguém de coisa alguma, mas sim, apenas fornecer elementos e bases para outros buscadores de respostas. Gente, quando falamos em alma numa roda de amigos e em qualquer grupo, geralmente tendemos a imaginar que se trata de algo abstrato e que muitas vezes se confundem com outro conceito: o espírito. Nós já aprendemos que nosso corpo é um grande veículo desenhado especificamente para se alinhar com a natureza, proporcionando assim a possibilidade de que o ser humano obtenha experiências e grave as memórias obtidas em sua base celular para a posterior transferência ao espírito, pois este é um grande condensador dessas vivências e com isso possa então lapidar o seu autodesenvolvimento e avançar nessa jornada de aprendizagens, interações e vivências. E é aí então que entra em cena a alma. Vamos considerar dentro deste conjunto de saberes que a alma funciona como uma espécie de recipiente das memórias de vida, mas em vez de ser baseada nas experiências que a própria pessoa vai tendo, a alma conforma o conjunto de imagens reais de vida da criação e serve como uma espécie de bússola ou guia interno neste caminho de lições e andanças. Note que a alma, então, serve como uma espécie de leme, e ao se relacionar com a consciência, com a intuição e com o grande sol central interno, o coração, está a todo momento disposta a fornecer parâmetros para o avançar do indivíduo nessa jornada de instrução e também de aprimoramento. Dessa forma, podemos fazer uma analogia e contemplar a ideia de que todos os principais elementos internos, corpóreos e externos, estão conformados e dispostos para que essa grande escola da vida possa funcionar e cumprir com o seu propósito maior. Tratando de resumir o mais importante que vimos até aqui, e conformando as bases da espiritualidade, nós poderíamos dizer então que quem tem um espírito é o ser humano, e é por essa razão que é necessário estudar o próprio corpo para encontrar as respostas. Talvez assim como eu, você também sempre teve, ou surgiu depois de algum determinado momento, uma faísca pela curiosidade em saber qual era o sentido da vida e a razão pela qual estamos aqui. Isso geralmente ocorre pelos chamados vazios interiores ou pelas crises existenciais. Isso também impulsa a querer saber o que é o sucesso e como alcançá-lo. Mas, para tanto, feliz é aquela pessoa que descobre a importância das informações corretas e que é por meio da leitura que descobriremos quais são as chaves que abrem os cadeados dos segredos do êxito e também do avanço dito espiritual. No meio desse caminho, geralmente tendemos a nos deparar com a autossabotagem e pensar que não somos capazes e que estamos fadados a viver uma vida medíocre para sempre. Só que aí entra em cena a noção de compreender que a inteligência é treinável, e isso torna todas as pessoas capazes de realizar grandes coisas e alcançar qualquer objetivo, sejam eles no trabalho, financeiros, de vocação e, claro,
de encontrar as respostas espirituais. Nessa jornada também é fundamental que tenhamos noção da importância que as percepções têm como as lentes que definem e moldam nossa vida, pois auxiliam na interpretação dos cenários e também dos eventos. E assim, podem então determinar fortemente a maneira como reagimos perante isto e a consequência que atrairemos para o nosso futuro. Dessa maneira, entender que nosso dia a dia se assemelha a uma jornada e que este processo se parece a uma roda em que cada aro é importante, a qual denominamos como a roda da vida, precisamos então nos atentarmos que cada área da nossa vida é importante para que tudo possa fluir adequadamente e assim nos mantermos em uma vida de felicidade e de plenitude. Um dos conhecimentos mais fabulosos nessa seara, para poder se alinhar à perfeição e à prosperidade, é a de que o universo, como uma teia enorme de fatores, se regem por leis naturais e princípios originais, sendo que o mais inteligente a fazer é aprendê-los e agir em consonância com eles, e não por medo ou por interesse, mas sim porque, dessa maneira, nos alinhamos aos padrões originais que funcionam e nos permitem, então, avançar. Dessas leis, a da unidade e a do amor são duas das mais importantes, porque permitem a coesão, a manutenção e a multiplicação da vida. E para alinhar-se a isso, uma excelente base é considerar os sistemas de poder, que incluem a economia, a política, as filosofias, as religiões, as ciências, o militarismo e os meios de comunicação. Como para a maioria dos buscadores imparciais e idôneos, nenhuma dessas correntes de saberes satisfaz completamente as necessidades intelectuais e espirituais. Partimos então a estudar sobre a espiritualidade. Por conseguinte, a espiritualidade é diferente da religião, porque enquanto esta contempla o corpo e o espírito humano em sua essência livre, aquela, ou seja, a religião, é um conjunto de fatores encapsulados em rótulos e em elementos básicos, como um deus ou vários deuses centralizadores, líderes religiosos que são infalíveis, livros sagrados, doutrinas, ritos, rituais, festividades, cerimônias, templos sagrados e lugares de culto, além de diversas crenças e congregações. A espiritualidade livre, por outro lado, considera Deus como sendo uma força criadora de vida, a qual ainda não temos a capacidade de definir, porque é inominável, infinito, sem nome e sem fim. Só que a humanidade, por sua ingenuidade, adora um conceito de Deus, e não a um Deus como tal. Por isso, perseguir a definição isenta de Deus auxilia a encontrar a verdade imutável, que tem sido distorcida ao longo dos anos. E dentro dos princípios originais mencionados anteriormente, na humanidade de Sofia, um dos reinos universais anteriores ao planeta Terra, essa decidiu se afastar das normas harmônicas, conformando uma mentalidade coletiva equivocada e transformando seu contexto por meio de seu comportamento errôneo. Dessa maneira, então, surgiu Jadabaoth, o primeiro governante do caos. Isso confirma a importância de refletirmos sobre a vida extraterrestre e considerar a possibilidade de que sim existe vida em outros planetas. E também para posteriormente estudarmos as ajudas que têm sido entregues para levantar as humanidades caídas e tocadas por este caos. Essa base é fundamental para entender também que existem propósitos para a vida, e o maior deles, talvez, seja justamente a aprendizagem contínua e permanente. E o sentido da vida, cada um dá de acordo com as suas perspectivas e percepções. Isso também reflete a existência de um plano de vida de Deus, em que as humanidades tocadas pela mentalidade de Sofia possam então se restituir em 7 grandes cápsulas de tempo e de espaço, que ainda contemplam impulsos gestores e também motores, e são definidos como os 7 dias de criação. Neste percurso, o corpo humano foi então desenhado com 12 padrões discretos, que trabalham harmonicamente para que o indivíduo possa seguir em sua senda de aprendizagens e de autolapidação. Querendo ou não, cada um está conectado à primeira fonte por meio de seu próprio coração, que além de suas funções biológicas, labuta para selar as memórias e as experiências nas células, logo nos logossóis,
e posteriormente no espírito. Além do mais, também estamos dotados de uma mente, que permite o pensar para o posterior agir e que se alinha à força e à luz interior que dão alento e impulso nessa jornada de desenvolvimento. Como criaturas em um estado de progressão e evolução, possuímos duas potências internas denominadas como as forças Ele e Ela, que ditam as características e os atributos semelhantes ao que se pode encontrar tanto na natureza quanto nos astros. E por falar em natureza, somos dotados dos 4 elementos que abundam no ecossistema: a água, o fogo, o ar e a terra. Nessa sincronia também, descobrimos que existe um programa de vida chamado de 999, que engloba a matemática e o desenho dessa estrutura corporal, a qual vem a ser uma espécie de ponto de convergência das 7 palpitações e dos 7 selos universais que viajam pelos 9 superuniversos e atravessam as várias vastas galáxias. Tudo isso e muito mais para animar e dar mecanicismo à criação e para que tudo que existe possa cumprir com suas funções e animar assim a grandiosidade que é a obra da mente suprema do Uno. Ufa! Que tanta informação, certo? Bom, esse foi um grande resumão de tudo que vimos até agora, de uma maneira que eu tratei de dispor com o máximo de simplicidade e coerência possível, de forma sequencial e com animações de apoio. Portanto, já estudamos uma ínfima parte do que provavelmente aconteceu antes da conformação da Terra, uma projeção básica da semeadura humana neste lindo planeta azul, os propósitos macros de vida e as bases para dar início ao segundo módulo de pesquisas. O que vem por aí nos ajudará a nos aproximarmos ainda mais dos contextos e dos tempos atuais, e como podemos continuar a progredir, a nos defendermos das invisíveis armadilhas e também a encontrar mais informações que nos forneçam sentido, ânimo e satisfação para continuar vivendo com alegria e com propósito. Então, queridos buscadores, deixo o convite para que vocês deixem o seu like, se inscrevam, ativem as notificações e compartilhem com seus amigos. Confiram também o blog dos buscadores e sigam-nos nas redes sociais. Até a próxima, buscando respostas, um caminho de mão única. Tchau!